Bora mergulhar de cabeça num conceito que é super poderoso, mas que, às vezes, pode ser uma verdadeira armadilha na programação ATEX: os loops condicionais. Eles podem ser os melhores aliados ou os piores inimigos de um código. Sabe quando um código parece que ganhou vida própria e faz o que quer? Pois é. Essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo, porque a resposta define se o que está sendo construído é um código eficiente ou uma futura dor de cabeça daquelas. Para entender a diferença, vamos usar uma analogia. Pensa no loop for, o mais comum. Ele é como uma esteira de fábrica, previsível, constante. A gente sabe exatamente o começo, o meio e o fim. Agora, os loops condicionais, aí a história é outra. Eles são tipo segurança da balada. Eles é que controlam o fluxo baseados em regras. E é aí que a coisa fica bem mais interessante. Então, vamos conhecer o nosso primeiro segurança, o loop while. Esse aqui é aquele tipo mais rigoroso, sabe? Que segue o regulamento da casa à risca, sem exceção. É isso? O lema dele já diz tudo, né? A regra é cristalina. Primeiro, ele confere a condição, checa a lista. Só depois é que ele deixa algum código passar e ser executado. Se de cara a condição não for verdadeira, amigo, ninguém entra. Simples assim. Na prática, isso é perfeito para cenários onde o código precisa esperar por alguma coisa. Imagina só ter que aguardar o status de um job mudar para completed antes de seguir em frente. O while fica ali, de guarda, esperando pacientemente até que a condição seja satisfeita para liberar o fluxo. Agora, dá uma olhada nesse código. Aquela linhazinha ali, tentativas mais, ela é tudo. Sem ela, o valor de tentativas jamais mudaria. A condição tentativas menor que 3 seria verdadeira para sempre, e o nosso segurança ia criar uma fila infinita na porta, travando o sistema todo. Ok, então se o while é o segurança que checa a lista antes de qualquer coisa, vamos conhecer agora o parceiro dele de trabalho, que tem um estilo, digamos, bem diferente, o loop do while. A pegada aqui é outra, totalmente o oposto. O código entra e executa primeiro. É garantido que ele vai rodar pelo menos uma vez. Só depois dessa primeira ação é que o segurança para, olha a situação e aí sim confere as regras para ver se precisa repetir a dose. A grande sacada do do while é justamente essa, a garantia de que o código vai rodar no mínimo uma vez. É a ferramenta certa para quando uma ação inicial é obrigatória. Pensa, por exemplo, em inicializar um recurso ou gravar um log de início de processo antes mesmo de checar se tem mais alguma coisa para fazer. Olha que interessante este exemplo. A variável estoque começa com o valor 0. Mesmo assim, o bloco do executa uma vez, processando um item que nem existia no estoque inicial. Só depois disso é que o loop vai checar a condição estoque maior do que 0. Como o valor agora é menos 1, a condição é falsa e ele para. Mas veja bem, a primeira execução foi garantida. Beleza, já conhecemos os seguranças da porta principal, mas e a área VIP? Pois é, existem algumas técnicas mais avançadas para situações bem especiais, quase como uma sala exclusiva da programação. Aqui entram ferramentas mais sofisticadas. Iterators customizados, por exemplo, dão um controle fino para percorrer coleções de dados bem complexas. E tem a recursividade, que é basicamente uma função que chama a si mesma de novo e de novo. É um jeito elegante de navegar em hierarquias, como uma estrutura de contas. Mas, fica o alerta. A recursividade consome memória rápido e o Salesforce tem um limite bem rígido, o Stack Depth, que se estourar, quebra tudo. Todo esse poder, claro, vem com um risco bem sério, ainda mais dentro do Salesforce, onde cada recurso é contado e controlado. A maior e mais clássica ameaça de um loop condicional é o temido loop infinito. É exatamente o que o nome diz. O segurança trava na porta, a condição de parada nunca é atingida e o código fica ali, repetindo a mesma tarefa para sempre, sem nunca terminar. E no Salesforce a coisa é séria. Não é só um bugzinho não, é uma falha crítica. A plataforma fica de olho no tempo de processamento. Se o código demora demais, ela simplesmente puxa o tapete e derruba a execução com aquele erro clássico, limite de tempo de CPU excedido. E aí já era, a transação inteira é cancelada. E esse código aqui é a receita do desastre. Uma condição de loop que, por definição, nunca vai se tornar falsa. É como mandar o segurança esperar por alguém que nunca vai chegar. O Salesforce não tem escolha. Ele precisa intervir e desligar tudo à força para proteger a plataforma.
Certo, então como é que se usa todo esse poder sem causar um desastre? Existe um caminho, um guia bem simples para garantir que quem está no controle é sempre quem está escrevendo o código. Essa tabela aqui é tipo um mapa, um guia rápido para a tomada de decisão. Em 90% das vezes, um for each para iterar listas ou um sock for para processar muitos dados vai resolver o problema. Mas, naqueles casos que precisam de uma lógica de espera ou que a primeira execução é fundamental, aí sim o while e o do while brilham como as ferramentas certas para o trabalho. Mas olha, se for para guardar uma única coisa de toda essa nossa conversa, que seja isso aqui. É a regra de ouro, a lei fundamental para nunca cair na armadilha do loop infinito. A variável que controla a condição de parada tem que ser alterada em algum momento dentro do loop. É isso e somente isso que garante que a fila vai andar. Bom, agora as regras do jogo estão na mesa. Os jogadores foram apresentados. A verdadeira maestria, como tudo na programação, vem com a prática. Da próxima vez que um loop for necessário, vale a pena parar um segundo e pensar: qual é o segurança certo para essa festa? O controle, afinal, está sempre nas mãos de quem programa.